vamos lá. Uma breve leitura aí. Romanos capítulo 16, do verso 21 até o verso 24. Ok? Diz assim, portanto, a palavra do Senhor. Saúda-vos, Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi essa epístola, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, o meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Nós vemos aqui então, irmãos, a parte final, né, da carta, onde o apóstolo Paulo traz aí a oportunidade para que aqueles que estavam com ele, provavelmente em Corinto, a região da Acaia, né, da onde eles estavam escrevendo a carta, pudesse também manifestar a sua saudação aos irmãos lá da igreja de Roma. Paulo que escreve a sua epístola à igreja de Roma para se apresentar, para tirar algumas dúvidas sobre o ministério que ele estava exercendo e para chamar a atenção do propósito missionário que ele tinha de pregar o evangelho, que é o poder de Deus para alcançar todas as pessoas, com o objetivo de ter o apoio da igreja de Roma para ser enviado para a Espanha, onde ele pretendia começar com os trabalhos missionários. Nós vimos, de um modo especial, aqui no capítulo 16, já a parte final dessa carta, Paulo saudando, né, e pedindo para a igreja de Roma saudar algumas pessoas ali que estavam trabalhando entre eles, né, são 26, se não me falha a memória aqui, irmãos que eram cooperadores de Paulo, que estavam atuando lá em Roma, e ele pede então para que a igreja, quando reunida e fosse feita a leitura dessa carta, esses irmãos fossem ali saudados, apontando para o cuidado de Paulo, né, o desejo de Paulo em transmitir aí o carinho, o reconhecimento por aqueles que estavam ali servindo ao Senhor e se dedicando com a obra do Senhor, com o ministério da igreja ali de Roma, tá certo? Aí nós vimos do verso 17 até o verso de número 20, de um modo especial, o verso 17 e 18, uma recomendação, uma admoestação do apóstolo Paulo conta para que a igreja estivesse atenta aos falsos cooperadores, né, aos falsos mestres, aqueles que ao invés de servir a Cristo estavam servindo a si mesmos. Então esse contraste. Vemos a iniciativa de Paulo em reforçar o padrão da obediência como um padrão de modo de refletir a fé, no verso 19 e nos versos 20, mostrando que eles deveriam ali manter essa obediência, sendo sábios e simples para o mal, para a prática do mal, sabendo que Deus estaria mais dia menos dia aplicando a sua ação final sobre o verdadeiro inimigo da igreja, que é Satanás. E aí agora chegamos, portanto, a essa parte aqui que trata dos cooperadores que estavam com Paulo, enquanto da escrita dessa carta, saudando a igreja de Roma, então, e vai seguir muito de perto o mesmo padrão que Paulo trabalha lá no início do capítulo 16 em relação à equipe que estava servindo lá em Roma, tá certo? Eu vou até, deixa eu mudar aqui, já para ir na parte que nos interessa hoje. Deixa eu pôr aqui mais lá na frente.
ótimo. Então nós vimos na semana passada a ideia das posturas que devíamos ter em relação aos falsos cooperadores, né? E sempre a ideia de estar aí nos afastando deles, né? E mantendo um padrão de fidelidade. Nós vemos que essa mesma indicação que Paulo traz aqui em Romanos, ele fala em outras cartas, inclusive na carta a Timóteo, que nós estamos estudando, no capítulo, segunda carta de Timóteo, né? O capítulo 3 e o capítulo 4, em que, se Deus permitir, terminaremos no próximo domingo, no culto da noite, no culto do final do dia, na verdade, que vai ser à tarde, né? Lembrando aqui que, por conta desses horários aí do decreto, então nosso culto será às 17 horas no próximo domingo, porque tem o toque de recolher, né? Então você fique atento aí, porque no próximo domingo aí nós temos aí um horário no culto vespertino, no final da tarde. Então, às 5 da tarde. E de manhã nós teremos o culto matutino, também com celebração de Santa Ceia, no horário da escola dominical. Então, no culto da noite, portanto, nesse final da tarde aí, nós estaremos continuando o sermão de 2 Timóteo, que trata justamente dessa mesma realidade, né? A ideia de falsos mestres dentro da igreja, de pessoas impostoras dentro da igreja, esse é o termo que o apóstolo Paulo usa, né? E que, por conta da presença dessas pessoas, os dias seriam cada vez mais difíceis, teríamos muito mais perseguição aos verdadeiros crentes e o abandono da sã doutrina. E aí, no próximo domingo, então, veremos como que nós faremos para lidar com essa situação. É o que Paulo, de certa forma, tratou aqui naquilo que tratamos a semana passada, né, sobre os falsos líderes, e como que nós devemos, então, nos portar aqui, quando ele diz, olha, a questão do notário, né, o julgamento, o afastar, uma aplicação de disciplina, se for o contexto, e continuar na obediência, na sabedoria, diminuindo aí a prática do mal. Então, essa era a sequência. E aí, então, nós chegamos no momento em que os cooperadores de Paulo que estão com ele lá, em Corinto, começam a mandar, né, as suas saudações à igreja de Roma, tá certo? Então é a parte aqui de 16, do verso 21 a 24, demonstrando que como cristão eu devo demonstrar minha fé, inclusive na cordialidade com os demais irmãos, né, com as pessoas da equipe, né, o trato e o procedimento cristão aqui vai ser o nosso foco nesse dia. Então, vemos aí a saudação desses irmãos e a postura de Paulo em dar a oportunidade para esses irmãos, para a manifestação desses irmãos, também a sua gratidão, refletindo aí a sua fé. Lembrando que Romanos é dividido em duas partes, do capítulo 1 até o capítulo 11, ele trata das partes teórica, doutrinária, da base doutrinária, dos motivos porque porque a igreja tem que pregar o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, né? Não só do judeu, mas de todo o gentil. A base, né, da soteriologia, da salvação pela graça através da obra de Cristo Jesus, que nos livra da condenação do pecado, apesar de estarmos ainda debaixo da influência do pecado e das consequências das tribulações, dos sofrimentos que ele causa sobre todo o mundo, mas na convicção de que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, e então cientes de que fomos salvos pela graça de Deus, devemos manifestar a nossa vida, ou viver o nosso dia a dia, a nossa vida, de modo a glorificar a Deus, a refletir essa fé, essa convicção que temos que fomos salvos pela graça, pela bondade de Deus e que nós não merecíamos nada disso. E aí então Paulo faz uma divisão a partir do capítulo 12, chamando a sua atenção como que você deve viver em relação a várias áreas, em vários momentos, em várias circunstâncias do dia a dia. E agora, na parte final, ele então
começa a demonstrar o seu carinho, né, a sua gratidão pelos irmãos, pelos cooperadores, os verdadeiros cooperadores que estão servindo lá em Roma, né, e também por aqueles que estão ali com ele nesse momento da escrita da carta, provavelmente na cidade de Corinto, né, da onde ele provavelmente estava e da onde ele escreveu essa carta. Então nós vimos que agora o apóstolo Paulo usa o final da carta aí para enviar saudações da equipe missionária para a igreja de Roma. Ele aproveita, né, essa situação para demonstrar aí gratidão e reconhecimento por eles. Tanto é que ele diz, olha, o Timóteo está saudando-vos, o meu cooperador, o Lúcio, o Jason, o Sosípatro, os meus parentes estão mandando um abraço para vocês também. Fala aí, Tércio, quem é você e o que você quer fazer? Eu sou o que escrevi a carta e estou mandando também saudação para a igreja de Roma no Senhor. Também o meu hospedeiro aqui, o Gaio, está mandando um abraço. O Erasto também, que é o oficial da cidade, que se converteu. E aquele que vocês conhecem muito bem, o nosso irmão Quarto, tá bom? Então, veja, é uma oportunidade dele citar a equipe missionária, de citar o nome desses irmãos, demonstrando assim a ênfase, né, que Paulo dá à equipe missionária, o reconhecimento que ele dá. Ele poderia muito bem, os que estão aqui comigo mandam um abraço. Pronto, acabou. Né? Mas ele não faz isso, ele faz questão de nomeá-los e de, inclusive, além de nomeá-los, caracterizar, qualificá-los. Né? O meu cooperador, os meus parentes, o meu escrivão, o escrevente, o fulano de tal, o meu hospedeiro e por aí vai, tá bom? Então, o que nós podemos ver nessa atitude de Paulo? Né? Então, nós vemos que essa demonstração de gratidão e reconhecimento que ele tem pela equipe missionária reforça o princípio de que a igreja deve reconhecer aqueles que são verdadeiros cooperadores do evangelho. O contraste engrandeça aqueles que estão trabalhando em vocês, saúda, reconheça o trabalho deles, fortaleça-os, anime-os e tudo mais. Fuja, note aqueles que são falsos, fujam deles, despreza os ensinos dele, porque eles estão falando da sua própria, com palavras doces, mas são enganosas, né? Ideias com suaves palavras e lisonjas, eles enganam, então são palavras enganosas. Então, tira fora eles, pula fora eles, mas, olha, e reconheça sempre aqueles que estão trabalhando e que estão sendo verdadeiros cooperadores do Evangelho. É isso que ele faz, né, nesse sanduíche, né? Os verdadeiros cooperadores que estão em Roma, a admoestação contra os falsos cooperadores e, agora, os cooperadores que estão lá com ele na Acaia ou em Corinto. Então, esse sanduíche aqui que Paulo faz é para reforçar esse princípio de que a igreja deve reconhecer os verdadeiros cooperadores do Evangelho e mostrar que a igreja não faz sozinho, Paulo não faz a obra sozinho, mas que é uma equipe, que são cooperadores, todos servindo ao Senhor como um corpo, e que a igreja precisa estar ciente disso, porque, infelizmente, nós estamos tendo alguns problemas, né, em algumas igrejas. Um exemplo disso é lá no final, né, do Novo Testamento, né, o caso aqui eu sempre esqueço o nome desse infeliz aqui, do Diótrefes, né, que estava querendo exercer a primazia na igreja, inclusive onde estava Gaio, esse mesmo Gaio aqui, que era hospedeiro, então provavelmente na região da Acaia, de um modo especial até mesmo Corinto, né? Então nós vemos aí que João, na sua terceira carta, ele escreve aí
ao presbítero, ao amado Gaio, e fala de um tal de Diótrefes que estava exercendo a primazia na igreja, pensando que a igreja era dele, que ele era dono da igreja, só ele podia mandar e só ele podia desmandar na igreja, e que estava, inclusive, impedindo os cooperadores do evangelho, os cooperadores da verdade, que é o termo que João usa. Me permita aqui, terceira carta de João, no verso 8, ele diz assim, ó: portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for a ir, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Então veja, a ideia de ter pessoas que desejavam exercer a primazia na igreja, se tornarem líderes da igreja e exercer, viver como se a igreja fosse deles, era uma situação aí relacionada à questão de um problema, né? Não só na igreja de Corinto, mas em várias outras igrejas. E Paulo, quando ele trata isso aqui na carta de Roma, ele está também já prevendo essa possibilidade, esse risco, e quando ele demonstra que é um colegiado, é um grupo, né, que nós podemos trabalhar e fazer a obra como um corpo, isso deve ser enfatizado, porque esse é o padrão que se espera da igreja, ok? Então, mais uma vez, nós vemos aqui o carinho, né? E a valorização que Paulo dá à sua equipe. Uma postura de quem sabe que somos um corpo e que cada parte é importante e valiosa, ok? Então, irmãos, essa parte final da carta aos Romanos, né, com exceção aqui da doxologia, praticamente o capítulo 16 inteiro, Paulo usa tão somente para reforçar essa ideia da importância da equipe, da importância de uma liderança envolvida com a obra missionária, envolvido com a verdade do evangelho, com a firmeza da igreja, para que essa igreja seja de fato um instrumento nas mãos do Senhor. Vamos lá, vamos ver a equipe aí que ele nos cita, né? Tentando fazer aqui uma reflexão sobre a vida desses irmãos. E se você for observar aqui, nós temos Paulo citando aqui esses nomes, ele está falando de uma equipe de anos, né? De alguns aí, inclusive, desde o início do ministério de Paulo, né? Como é o caso, provavelmente, de Lúcio, se esse Lúcio aqui for o mesmo lá que aparece em Atos 13, então nós temos pessoas aqui que estão cooperando uns com os outros na obra do Senhor e no avanço da pregação do Evangelho, já há 30 anos juntos, né? Outros um pouco menos, 20 anos talvez, mas uma equipe aí de longa data que tem servido ao Senhor, né? Ele encabeça aí a lista dizendo que Timóteo está mandando um abraço para a igreja, saudando-vos, né? Timóteo está saudando-vos, e Paulo faz questão de chamá-lo como cooperador, o meu cooperador. Quando nós vamos estudar um pouco sobre a vida de Timóteo, nós vemos que desde o início, quando Paulo o encontra ainda como discípulo, e Paulo forma a liderança de Timóteo, né? A questão do conhecimento teológico, doutrinário de Timóteo, das estratégias de Timóteo. Você vê tratativas, né, nas cartas pastorais que dá indicativos desse cuidado, onde Paulo chama ele de filho na fé, e vemos ele exercendo uma tarefa nada mais, nada menos de que o braço direito de Paulo, né? Onde Paulo o prepara, onde Paulo o discipula, o investe nele, inclusive
junto com o presbitério, ordena Timóteo, né, para o pastoreio, e tudo leva a crer que Paulo estava preparando, né, Timóteo para continuar a sua obra. Essa era a ideia, né, de Paulo prepará-lo como seu substituto. Um dos textos que nos dá esse parecer se encontra aqui em Filipenses, capítulo 2, o verso 19 em diante. Eu pus verso 20 aí, mas na verdade do verso 19 em diante. Então, se você puder abrir lá, Filipenses capítulo 2, do verso 19 em diante, vai nos dizer assim: Paulo escrevendo à igreja de Filipos, né? Ele escreve: espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Veja, Timóteo era essa pessoa confiável que Paulo tinha, né? Ao ponto de enfiar Timóteo, e aquilo que Timóteo falava era justamente aquilo que tinha peso para Paulo. Ele diz no verso 20: porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu o evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar. Tão logo tenha eu visto a minha situação. Estou persuadido no Senhor de que também eu irei, ou também eu mesmo, brevemente irei. Veja que Paulo diz: olha, não vou enviar qualquer um, porque não é todo mundo que eu confio, né? Mas eu espero enviar Timóteo, a quem, inclusive, vocês conhecem e sabem que o caráter dele é provado, né? Porque ele tem servido comigo como um filho ao Pai. Então, veja que quando Paulo cita aqui, né, na parte final de Romanos, Timóteo como o meu cooperador, é como se ele estivesse já apresentando Timóteo aí como aquele que ficaria no seu lugar, aquele que daria continuidade à obra missionária que Paulo iniciou. Foi assim que Paulo preparou Timóteo, inclusive conduzindo Timóteo para algumas das situações mais difíceis, né? Durante o ministério do fortalecimento da igreja, que era enviá-lo justamente para a igreja de Éfeso, uma igreja que acabou tendo grandes problemas, e Timóteo passa ali boa parte tentando arrumar aquela igreja e sofrendo, né? Enquanto Paulo estava também, em especial nos últimos anos, já preso, né? Como ele cita na segunda epístola a Timóteo. Tá certo? Então, irmãos, veja que Paulo ele mostra, demonstra à igreja de Roma que está intentando ir lá para agir na obra missionária na Espanha, mas que isso ele não faz sozinho, isso ele tem uma equipe, ele tem pessoas que traz todo o respaldo para ele, pessoas que estão com ele, pessoas em quem ele confia. E a igreja ela precisa estar ciente disso. A igreja ela não depende de um indivíduo apenas, ela precisa ter um colegiado de pessoas confiáveis, pessoas que tenham caráter provado. O problema é que muitas vezes a liderança da igreja hoje ela é formada de uma maneira totalmente sem preparo algum. Os pastores, eu estou falando dentro de um contexto de igreja presbiteriana, têm tido ministérios minúsculos, né? Com prazo muito, muito pequeno, né? Ministérios aí de 2 anos, de 3 anos. Né? Existe até uma tentativa de forçar com que os ministérios permaneçam um tempo a mais, mas um ministério nesse foco, né? De 2 anos é um ministério praticamente sem vislumbrar nenhuma perspectiva de crescimento, né? Não é à toa que quando a igreja presbiteriana trabalha com eleição,
ela visa já 5 anos, né? Um prazo máximo aí de 5 anos, que é um tempo razoável para que o pastor possa exercer o seu ministério de uma maneira efetiva. Mas nós vemos na igreja, por exemplo, quando a igreja já propõe o pastor vem para ficar um ano ver como que é, já é complicado. Quando a igreja já propõe para o pastor vir e ficar 2 anos, é porque no coração dessa igreja, ela já não quer se submeter, essa igreja ela não quer ser dirigida, ser direcionada, ela não quer que alguém venha ser um instrumento ali de liderança, de formação daquela igreja. Ela já tem diótrefes demais. E isso tem trazido grandes dificuldades para a igreja, né? Então, a igreja ela precisa ser fortalecida com uma liderança de caráter provado e que tenha uma visão realmente não empresarial, mas eclesiástica, de que a equipe é importante, de que um corpo bem trabalhado, de uma liderança bem formada, é essencial para a saúde dessa igreja, né? E o próprio apóstolo Paulo mostra aí, gente, olha, eu estou indo para aí, quero ir para a Espanha, fazer a obra missionária, mas eu nunca fiz nada sozinho. Eu sempre tenho pessoas comigo, tenho colaboradores comigo, cooperadores comigo, e a igreja ela precisa ter essa visão de um colegiado, né? O conselho da igreja, ela precisa, que vai pastorear junto com o pastor, precisa ter essa visão de colegiado, de cooperação, e não de competição, não de fiscalização, né? Mas de realmente caminhar junto, crescer junto, desde que o padrão, obviamente, seja firmado na sã doutrina. Isso aqui é inegociável, tá bom? Então, esse é o primeiro nome aí da lista de Paulo aí, Timóteo. Depois ele faz uma junção aqui, Lúcio, Jason e Sosípatro, que ele chama de meus parentes, né? Esses meus parentes pode ser duas situações, pode referir-se à consanguinidade, ou seja, parentes mesmo sangue, é da minha família, mas pode ser indicando a descendência de Israel, são todos descendentes de Israel. Eu sou de Benjamim, o fulano é de outra tribo e tal, mas são parentes no sentido de que são todos do povo de Israel. Uma vez que outros aí eram gentios, né? Outros eram gentios. E no caso de Timóteo, por que ele não pôs Timóteo então? Assim? Primeiro, porque ele quer enfatizar a ideia do ser seu cooperador. E segundo, porque Timóteo era filho de pai grego, né? Mesmo tendo a mãe judia e considerando Timóteo então judeu, e por isso que o circuncidou, provavelmente essa é a explicação por esse ato aí de Paulo, mesmo assim ele era considerado um judeu de segunda classe por ter pai grego, né? Mas o foco, então, talvez aqui aponte mais para essa realidade da descendência de Israel, que tanto Lúcio, Jason ou Sosípatro fossem relacionados aí por fazerem parte da família do povo de Israel. Apesar que não podemos descartar a ideia de ser parentes de fato consanguíneos, tá bom? E aí nós temos, então, uma divisão aí, né, no nosso slide, onde eu pus que Lúcio pode ser o Lúcio de Cirene, né, que é o Lúcio lá do norte da África, mas era, por isso que eu coloco, né, como do povo de Israel, que provavelmente é isso, e que aparece ali que trabalhou com Paulo lá em Antioquia. Vamos dar uma olhadinha nisso? Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13, verso 1, vai dizer assim: havia na igreja de Antioquia, você sabe que são duas Antioquias, né? Você tem a Antioquia da Pisídia, que é a outra Antioquia, e essa aqui. Então nós temos
essa igreja de Antioquia se transformou numa igreja extremamente importante para a obra missionária, né? Um berço de missionários. E ela formou um colegiado de pastores interessantes, né? Então havia na igreja de Antioquia profetas, que é a ideia aqui de pregadores, e mestres, né? E aí ele cita quem fazia parte desse colegiado. Barnabé, que era o parceiro missionário de Paulo, né? Que inclusive foi lá atrás de Paulo em Tarso, depois da sua conversão, ele ficou lá um tempo estudando e tal. Barnabé vai e traz ele para Antioquia para fazer parte desse colegiado. Então Barnabé é Simeão, por sobrenome Níger, que provavelmente também era africano. Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo, que é Paulo, que nós sabemos. Saulo, nome talvez dentro do contexto judaico, e Paulo dentro do contexto gentílico, tá bom? Então, Lúcio de Cirene aparece aqui em Atos 13:1 como já um líder da igreja de Antioquia. Depois nós temos a divisão entre Barnabé e Paulo indo para as viagens missionárias, e provavelmente Lúcio permanecendo ali em Antioquia. E agora, nesse momento, depois de todo aquele ministério de plantação da igreja, né, pela Macedônia, cá e toda aquela região, chegando lá na Panfilha, como Paulo mesmo vai mencionar, né, do seu ministério, até as circunvizinhanças de Jerusalém, até o Ilírico, isso lá no verso 19 do capítulo 15. Então, provavelmente agora, quando ele está na região aqui da Acaia e Corinto, Lúcio está lá também, mas demonstra que são anos e anos, né, de cooperação do evangelho, e que Paulo faz questão se realmente esse Lúcio que é citado aqui for o mesmo lá o Lúcio de Cirene de Atos 3. Depois nós temos Jason, que provavelmente é o mesmo Jason lá de Atos 17, dá uma olhadinha lá comigo, Atos 17, do verso 5, onde Paulo chega ali em Tessalônica, e Jason foi quem hospedou ele ali, né? E há uma situação meio complicada lá. Vamos dar uma olhada aqui. Atos capítulo 17, verso 1 diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Verso 5. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jason, aí o Jason aí, procuravam trazê-lo para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, chamando: esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Então veja, esse Jason também desde o início aqui, né? Nas viagens missionárias aí de Paulo, já servindo, sendo instrumento aí para hospedar os missionários. Provavelmente aí começou até ter reuniões ali, né, na casa dele, né? E aí então nós vemos que ele foi preso, inclusive, por conta disso. O verso 7 diz: os quais Jason hospedou. Todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Então veja, Jason aí desde o começo aí, lá na igreja de Tessalônica, e depois certamente apoiando o trabalho, já foi sentindo na pele aí, né, a perseguição por servir a causa de Cristo, e agora aparece aqui de novo na carta aos Romanos como um dos cooperadores de Paulo, que estava lá na região da Caia, provavelmente em Corinto, tá bom? E que Paulo diz que era o seu parente, ou no sentido de ser judeu, ou no sentido de ter consanguinidade mesmo, né, ao ponto de Paulo ter ficado na casa dele.
E depois o Sosípatro, que aparece aí no verso 21, que provavelmente seja o Sópatro, né? Sosípatro ou Sópatro. Muitas vezes você tem, por exemplo, aquele Priscila, em algum momento aí Prisca. Então pode ser que seja aí um jeito abreviado do nome, né? Que diz Sosípatro, que é o mesmo Sópatro, que aparece lá em Atos capítulo 20. Vamos dar uma olhadinha lá? Atos capítulo 20, o verso 4, ele diz assim, falando da equipe que estava com ele, né? Vou ler aqui a partir do verso 1. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar para a Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia Sópatro, que pode ser esse Sosípatro, é a mesma coisa, né? De Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio, mais uma vez Gaio, você vai ver esse Gaio aparecendo de novo, né? De Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Então veja que esse Sosípatro ou Sópatro, pode ser a mesma pessoa, porque esses nomes só aparecem nesses dois lugares, já faziam parte da equipe de Paulo, que já estava acompanhando Paulo aí nas viagens relacionadas à Macedônia, tá bom? Então veja aí que são pessoas que estão envolvidas com a obra já há um bom tempo, que estão servindo a causa e que Paulo faz questão de mencioná-los aqui e de transmitir também a saudação desses irmãos à igreja de Roma, apontando para a igreja de Roma, então, já essas pessoas, ao mesmo tempo fazendo com que essas pessoas se tornem conhecidas, se porventura não fossem, para que num eventual intercâmbio, né, com a igreja de Roma, esses irmãos, pelo menos, já estivessem ali contado entre os irmãos da equipe, né, missionária desse ministério aí de Paulo. Depois, nós vemos aqui Tércio, um amanuense aí, né, um escrevente. Era muito comum a utilização de escreventes, de secretários, e nós vemos no caso aqui que ele era crente também, né? Alguns vão dizer que provavelmente Tércio era um escrevente, um amanuense profissional, por conta do modo clássico da escrita da Carta de Roma, ou da Carta aos Romanos, mas independente se fosse profissional ou não, poderia até ser, mas era crente em Cristo. E como que eu falo que é crente em Cristo? Porque o próprio verso 22, que Paulo dá a oportunidade de Tércio se apresentar, né? Ele põe: eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo. E ele faz questão de dizer: eu vos saúdo no Senhor. Para deixar claro que também ele não era simplesmente um escrevente, mas era um irmão, uma parte da equipe, né? Fazia parte aí de um dos cooperadores com o ministério de Paulo. Essa questão de usar aí um escrevente, né? Era uma situação muito comum, né? Você vai ver, por exemplo, tem esses textos aí onde Paulo simplesmente, no final de cada carta, menciona alguma coisa para identificá-lo como o autor da carta, mas não foi ele que escreveu, né? Rapidamente aí, 1 Coríntios 16, verso 21, nos é dito assim: a saudação escrevo-a eu, Paulo, de próprio punho. Então veja, essa saudação aqui no finalzinho, quem escreve é Paulo, mas todo o restante foi aí um amanuense, ou um escrevente, um secretário, que Paulo ia citando e o cara ia
simplesmente registrando. Em Gálatas, capítulo 6, verso 11, Paulo diz assim: vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Então, tudo indica que aquele problema que Paulo tinha, né, o chamado espinho na carne, fosse alguma situação relacionada à visão. Ou talvez por conta de tantas pancadas, né, de tantas perseguições. Vai saber se ele não foi até alvo de alguma coisa que trouxe algum problema de visão. Por que a gente acredita nisso? Primeiro, porque ele não escrevia as cartas, ele ditava as cartas. E segundo, porque quando ele escrevia, ele faz questão, ó, veja com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho, mostrando que talvez ele tivesse dificuldades em escrever aí, né, num tamanho padrão, normal, ele tinha que escrever letras grandes por conta de algum problema de visão. Por isso, então, a ideia do escrevente, de alguém para escrever, né, era muito comum. Lucas, inclusive, faz isso, acompanhando a equipe missionária, escrevendo toda a história, né, do livro de Atos, que é essa história missionária da igreja. Colossenses capítulo 4, no verso 18, Paulo vai escrever assim, né, a saudação é de próprio punho. Paulo, aí ele escreve, Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Então, esse era o padrão, né, utilizar a ideia de um escrevente, né, de um amanuense aí para registrar os escritos. E a última citação que nós temos aqui, dessa utilização do secretário aí, de um escrevente, é 2 Tessalonicenses 3,17, onde Paulo escreve: a saudação é de próprio punho. Paulo, esse é o sinal em cada epístola, é assim que eu assino. Então ele escreve Paulo, até mesmo agora para reforçar que aquela carta era uma carta autêntica, porque até isso começou a acontecer, né? Pessoas começaram a escrever em nome dos apóstolos. Os falsos mestres faziam isso, né? Os fake news existem desde sempre. E aí, então, nós temos essa situação aí, a ideia de Paulo aqui, usando sempre secretários para escrever suas cartas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. O Léo pôs aqui, temos o exemplo das santas letras nos ensinando a como devemos proceder. Que o reino avance e que Deus nos use apesar de nós mesmos. Amém, Léo, é isso mesmo. A igreja é um corpo e todos nós somos instrumentos, né, na mão de Deus para o avanço da obra que é dele, da igreja que é dele. Vamos caminhar aqui então nessa listinha aqui da equipe de Paulo, né? Ele aí vai citar no verso 23 Gaio, que já apareceu lá também em Atos, né? Quando nós falamos do Sópatro ou do Sosípatro, estava ali junto Gaio, né? Inclusive lá nós temos alguns detalhes a mais, né, sobre Gaio. Deixa eu pegar aqui de novo, Atos 20. Ele põe lá Sópatro de Bereia e Gaio, que é de Derbe, falando inclusive da cidade que eles eram naturais, tá certo? Então Gaio, que Paulo aqui no contexto de Romanos diz: saúda-vos Gaio, o meu hospedeiro, e toda a igreja. Então, hospedeiro de Paulo e de toda a igreja, provavelmente Gaio tinha uma igreja que funcionava, que se reunia na sua casa, provavelmente lá em Corinto, que é do lugar onde Paulo está hospedado, é onde ele escreveu. A tradição, como ele fala da Caia, né, que é a região, mas a tradição acredita que ele escreve de Corinto, né, e que Gaio provavelmente então tinha uma casa ali que recebia crentes para adorar ao Senhor e tudo mais em Corinto. E que lá em 1 Coríntios, inclusive, né, só você virar aí uma página talvez na sua Bíblia, 1 Coríntios 14, Paulo cita esse Gaio, que foi um dos poucos discípulos batizados por Paulo. Então ele diz assim, ó,
no verso 14. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 14. Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, exceto a Crispo e Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. O problema lá de Coríntio é que estava tendo essa competição entre líderes, né? A própria igreja fazia, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de não sei de quem, eu sou de Apolo e por aí vai. E aí Paulo fala assim, olha, ainda bem que eu não batizei nenhum de vocês, com exceção de Crispo e Gaio, para que vocês não falem, olha, eu sou de Paulo porque ele me batizou. Porque, na verdade, essa postura, o próprio Paulo vai dizer que é uma imaturidade muito grande, né? Nós somos todos servos de Deus, somos cooperadores de Deus e devemos assim servir. Mas Gaio era alguém, então, que Paulo provavelmente discipulou, provavelmente batizou, evangelizou, e, consequentemente, fazia parte agora da equipe missionária. Vamos lá, a Márcia está perguntando, só que eu não entendi a pergunta, Márcia. Essa última palavrinha aí, digita de novo para mim, por favor. Só coloca aí a última, que eu não entendi. Tá bom, Márcia? Eu aguardo aí você mandar novamente. Na sequência aqui, então, aí nós temos Erasto, que é colocado como oficial da cidade, né? Um tesoureiro da cidade, um funcionário público, provavelmente, identificado aí como oficial civil. Inclusive tem um dado interessante, né? Um desses livros que o Cezinha me emprestou, até deixei aqui para te mostrar, que é um comentário sobre a Carta aos Romanos, deixa eu ver se vai pegar aqui, do reverendo Hernandes Dias Lopes, Romanos, Evangelho segundo Paulo. Nesse comentário, então, o reverendo Hernandes traz uma informação interessante que eu gostaria de compartilhar com você a respeito desse Erasto. Ele vai dizer que esse nome Erasto, esse nome foi mencionado em uma inscrição latina num bloco de mármore de calçamento descoberto em Corinto, no ano de 1929, por membros da Escola Norte-Americana de Estudos Clássicos em Atenas. Então, uma pesquisa arqueológica encontrou em 1929 um bloco de mármore com a inscrição, provavelmente quando se fazia uma obra, é o que a gente vê hoje, né? Imagina daqui a alguns séculos alguém encontra uma placa da inauguração, sei lá de uma praça, e aí está lá o nome do prefeito, o nome do vice-prefeito, o presidente da Câmara, e no caso aqui o tesoureiro da cidade, ou secretário de obras, vamos assim dizer, também estava descrito. Então, dentro dessa pesquisa arqueológica, foi encontrado em 1929 lá um mármore com a inscrição de alguma obra que foi feita e aparece o nome de Erasto como oficial civil, né, como tesoureiro da cidade, e que é uma prova, inclusive, histórica desse homem que fazia parte da equipe que provavelmente, então, mesmo sendo funcionário público, né, havia abraçado o Evangelho de Cristo. E isso aponta, inclusive, para a diversidade, né, do alcance do trabalho evangelístico de Paulo, né, do evangelismo de Paulo. Ele foi para pregar aos gentios, também aos reis, aos governadores, e provavelmente tinha acesso a todos aqueles que tinham um certo patamar aí relacionado a algumas funções, né? Então, Erasto era mais um de que ele cita aí como um dos seus cooperadores. E, por fim, o irmão Quarto, né? Que é tão somente chamado de o irmão, né? Aponta aí para a questão de uma postura fraternal, né? E o reverendo Hernandes também, no seu comentário, vai dizer que era aquele que tinha um coração fraternal. Essa é a ideia.
citando inclusive Barclay, ele fala que, no comentário desse, ele diz, olha, Paulo faz questão de chamar a atenção para um hospedeiro, um que hospedava a igreja e outros que tinha um coração de irmão, um coração fraternal. De um modo geral, então, nós vemos Paulo nomeando, né, esses irmãos e qualificando cada um deles, né? Então, tais expressões e nomeações da equipe demonstram e reforçam pontos importantes na tratativa dos relacionamentos do apóstolo Paulo. Como eu já disse, ele poderia simplesmente ter dito, os daqui vos saúdam, e ponto final. Mas ele não faz assim. Por que ele não faz isso? Primeiro, porque ele quer, dentro da mesma postura que ele já tinha feito com os cooperadores que estavam em Roma, reconhecer e fortalecer a necessidade da equipe, né? Nós somos um corpo, ninguém faz nada sozinho. Então a ideia de mostrar para a igreja de Roma que mesmo o trabalho missionário, o trabalho da evangelização é feito por uma equipe, um colegiado, cooperadores, demonstrar a importância da fraternidade, né? Somos irmãos, não somos só colegas de trabalho, não somos apenas cooperadores do evangelho, mas somos mais que isso, nós somos irmãos em Cristo. Então essa ideia da fraternidade, o saudar na cultura oriental tinha um peso muito grande, né, que demonstrava uma afetividade muito grande, e dar reconhecimento à individualidade. Paulo diz, olha, existem pessoas preciosas, cada uma com as suas funções, que estão outros cooperando, outros hospedando, outros simplesmente acalentando, outros trabalhando na administração, não importa, mas são todos importantes e individualmente Deus chama cada um, dota cada um, né, traz dons específicos para cada um, para que todos possam se unir para um fim proveitoso, para a edificação da igreja e para a glória do Senhor. Mas essa é a ideia de mostrar a importância da equipe, a importância das pessoas, da questão de que cada pessoa dentro do corpo de Cristo tem a sua importância, é algo que Paulo ensina de uma maneira bastante clara lá em Coríntios, né? Coríntios capítulo 12, 13 e 14, e que de certa forma ele reforça aqui, tá bom? Antes de prosseguir um pouquinho, então a Márcia pôs aí sobre o espinho da carne, a que se referia Paulo? Paulo, quando ele vai citar sobre o espinho na carne, ele vai dizer que Deus permitiu que Satanás, inclusive, colocasse esse espinho na carne para que ele entendesse que a graça de Deus era suficiente. Nós não temos detalhes específicos, Márcia, do que seria esse espinho na carne. Paulo, inclusive, pede para Deus tirar esse espinho na carne por 3 vezes, e por 3 vezes Deus fala não. Tudo leva a crer, pelo contexto de toda a obra de Paulo, que esse espinho na carne provavelmente fosse um problema de saúde e que provavelmente fosse essa questão desse problema aí da visão, que limitava Paulo, de certa forma, a muitas coisas, né? Inclusive a escrever as suas próprias correspondências. Então, isso para ele era um espinho na carne, era algo que o incomodava. Então, esse espinho na carne é a ideia. Imagina quando você pisa num espinho ou entra uma ferpa na mão, aquilo te limita, né? Então, quando Paulo fala sobre um espinho na carne, ele provavelmente está citando alguma coisa que estava lhe impedindo de exercer a sua atividade ainda mais. E que ele coloca como Satanás, né? Satanás, esse espinho na carne é colocado por Satanás como talvez uma consequência, né, da perseguição, uma consequência aí das tribulações que porventura ele passou. Quer ver? Dá uma olhadinha lá, de um modo mais claro, em 2 Coríntios, né? Capítulo 12. Segunda Coríntios, capítulo 12, verso 7. Ok? Então ele vai dizer assim, ó.
2 Coríntios 12, 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, porque sobre mim repousa o poder de Cristo. Então, diante das declarações aqui do apóstolo Paulo, é algo bem genérico, né? Podia ser qualquer coisa. Mas dentro daquilo que tem se colocado aí como possibilidades, né? Seria essa situação que o impedisse de agir de uma maneira maior. O Ronaldo, inclusive, está colocando aí, né? Esse problema na visão não teria acontecido devido a um encontro com Jesus, que deixou ele cego por alguns dias. Então, há dentro da tradição, né, uma inclinação para isso. Uma vez que ele teve aquela luz forte, ficou 3 dias cego, e aí depois nós temos a oração de Ananias, né, e ele volta a enxergar. Você tem uma certa dificuldade, então Deus já teria deixado ele com certa dificuldade de visão ali. O texto não retrata isso, né? O texto diz que ele volta a ver, inclusive já sai, se alimenta e vai pregar o evangelho. Mas existe um grupo de comentaristas que acredita que seja um resquício, inclusive, dessa situação lá, quando ele teve essa experiência com Cristo, quando ele ainda estava perseguindo a igreja e Jesus aparece para ele dizendo: Paulo, ou Saulo, Saulo, por que me persegues? O Léo aí está colocando uma outra possibilidade, né? Eu acredito que o espinho na carne de Paulo cita seja mais uma provação espiritual. Então, existe, como eu disse, é um negócio muito aberto, muito genérico, mas o que ele quer deixar e que Deus responde para ele deixa claro que ele pede para Deus tirar isso dele, mas Deus responde para ele: olha, a minha graça te basta. E isso aqui, esse espinho na carne realmente vai ser um instrumento para que você não se ensoberbecesse, né? Se você não se envaidecesse, para que você não se vanglorie. Porque Paulo estava realizando um ministério fantástico, apesar de todas as lutas e perseguições, estava tendo experiências com Deus, tanto que Deus não permite que ele revele boa parte da revelação que ele recebeu. Isso só vai ser dado depois a João, lá no final. Mas Paulo foi arrebatado. Paulo, ele mesmo diz, não sabe se em corpo ou fora do corpo, mas ele teve essas visões, ele teve essa revelação. Então ele foi um instrumento precioso nesse processo. E aí, então, a ideia, o que ele apresenta aqui, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, então foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Então, pode ser, Ronaldo, que essa situação do espinho que foi colocado é posterior a esse momento de revelação. E aí a gente não tem tanta base para dizer que porventura tenha sido um resquício daquele problema né, da visão lá, mesmo porque lá o texto diz que ele recobrou a visão, tá certo? Se fosse uma questão, vamos lá, a ideia do Léo, né, seja uma aprovação espiritual, o Ronaldo diz, mas aí não seria um espinho na carne por Satanás, pois o encontro foi com Jesus. Seria mais um ponto negativo, né, contra aquela situação relacionada lá, tá certo? Mas veja, irmãos, é uma situação que o próprio Paulo não deixa claro. O que nós podemos aprender ou ter como analogia aí é que pode ser, então, essa situação de uma enfermidade e que o limitava essa questão
do exercício, né? Mas que o objetivo maior é que às vezes algumas situações Deus nos permite, até de enfermidades, para que nós permaneçamos na dependência do Senhor, né? Como Paulo fala, para que eu possa me aperfeiçoar na minha fraqueza e continuar dependendo de Deus e não me engrandecer pelo ministério que porventura o Senhor tem permitido eu fazer, tá certo? Se porventura, Márcia, tiver mais necessidade aí, né, depois a gente pode sentar e trazer talvez algum artigo, alguma coisa que possa nos auxiliar aí, né? Mas basicamente vai ser probabilidades, porque a própria palavra de Deus não nos traz isso de modo claro, tá bom? Voltando aqui, irmãos, para a gente encerrar aqui, né, a nossa aula, então, nós dando um ênfase aqui nesse terceiro ponto, aqui nesse terceiro objetivo, que é dar reconhecimento à individualidade, porque Deus nos trata de modo individual, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que o reconhecimento da individualidade, nós podemos observar que Paulo faz essa questão de qualificar os seus cooperadores, né? Então, Timóteo, meu cooperador, voltando aqui para Romanos, Gaio, meu hospedeiro, Lúcio, Jason, os meus parentes, ele, de certa forma, ele tenta qualificar os seus cooperadores. Ele já tinha feito isso com os cooperadores que estavam lá em Roma, né? Quando nós vemos lá, ali do verso 3 até o verso 15, sempre ele chamando a atenção de algum detalhe, né, na vida daqueles que têm sido cooperadores dele, né? O meu dileto amigo, o meu cooperador em Cristo, a primícia da Ásia, ele sempre enfatiza isso, né? Então, aqui usando aqui os versos que nós vemos, Timóteo, o meu cooperador, Lúcio, Jason, Sosípatro, os meus parentes, Tércio, aquele que foi o escrevente, né? Gaio, o hospitaleiro, Quarto, o irmão, aquele que tem coração fraternal, tudo mais. Esse é um padrão que nós vemos em Paulo, mas quando nós olhamos para o ministério terreno de Jesus, nós vemos que Jesus também faz isso, né? Para dar essa ênfase na questão da equipe, de fortalecimento e tudo mais. Então, por exemplo, como Simão Barjonas, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, aquela coisa toda, né? Tiago e João, filhos do trovão, Boanerges, né? Mesmo que alguns comentaristas tenham esse título, esse apelido que Jesus deu aí para Tiago e João como algo pejorativo, eu não acredito assim. Eu acho que essa questão de serem impetuosos no sentido de querer fazer, né? Como diz lá em Lucas, né? Quando fala, o senhor quer que a gente ore para que Deus mande fogo? Então talvez esse ímpeto de Tiago e João seja relevante, mas não que Jesus tenha dado um apelido pejorativo para os seus discípulos, mas eu acho que é algo que para incentivá-los, para motivá-los, né? Depois, o próprio João é chamado o discípulo amado, ou o discípulo a quem Jesus amava, e acabou ficando essa qualificação. Quando nós vemos em relação a Nataniel, mesmo antes do chamado como apóstolo, né? O verdadeiro israelita, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Então, Jesus sempre qualifica as pessoas que estão perto dele e aqueles que o servem, mesmo aqueles que não viveram ali necessariamente com ele, que é o caso de Antipas, que era provavelmente um pastor, né? Mas ele chama, olha, a minha testemunha, o meu fiel. Jesus fala, olha, se a igreja está aí, onde habita Satanás, onde está o trono de Satanás, isso lá em Apocalipse capítulo 2, verso 13, e aonde estava ali Antipas, que foi minha testemunha, meu fiel, né? Então Jesus traz também algumas qualificações para as pessoas que o servem. E você tem, inclusive, a promessa, né, de que aqueles que forem fiéis ao Senhor e servir ao Senhor, quando Jesus voltar, vão receber aí uma pedrinha com um novo nome,
né? A ideia de que o Senhor também terá um modo também carinhoso de chamar aqueles que o servem com fidelidade e temor. Veja, o apóstolo Paulo e esses exemplos aqui do ministério do terreno de Jesus apontam que essa ideia de qualificar os cooperadores, né, é uma prática que demonstra carinho, que enfatiza essa ideia da importância do trabalho. E me conduz a essa pergunta final, né? E você? Como, como, como é lembrado? Né? Eu tive a oportunidade de servir ao Senhor já em alguns lugares, né? E de ter pessoas fantásticas me influenciando e me auxiliando no ministério que o Senhor, para qual o Senhor me chamou, né? Tanto a mim, a Clarice, as crianças, nós tivemos a oportunidade de conviver com pessoas fantásticas ali em Matão, com pessoas fantásticas também no Senegal, aqui em Jaboticabal, né? Também em Pitangueiras. E sempre existe uma característica dessas pessoas que nos chama a atenção. Né? De certa forma, a gente às vezes até trata, né, as pessoas quanto à fidelidade de alguém, quanto ao desprendimento de alguém, a questão de ser o braço direito, né, do companheirismo. Então são pessoas que moram no nosso coração, e que marcaram também a nossa vida, a nossa história, e foram instrumentos de bênção para que o nosso ministério também fosse, de certa forma, abençoado. Então isso vai acontecer, isso sempre acontece. E aqui também, né, nós estamos vivendo esse momento, já passamos por grandes lutas aí, né, o livro de Atos ainda é escrito através da nossa vida, e hoje, na Igreja Presbiteriana Reformada, nós já temos muitos queridos que têm sido instrumentos abençoadores, né, e que certamente, espero eu, aí com a exemplo do ministério de Paulo aí, né, longínquo, né, junto com esses irmãos, contarmos com esses cooperadores e que possamos lembrá-los ou mencionar sobre eles também com gratidão a Deus pela equipe que o Senhor tem nos dado e tem permitido a gente andar e trabalhar junto e até moldar, né, juntos aí uma nova liderança. Mas a pergunta é essa, e você? Como que você tem sido lembrado, como você é lembrado pelos outros servos do Senhor? Né? Se a gente fosse escrever uma carta para alguém, para alguma igreja qualquer aí, né? Vamos imaginar que a gente vai mandar uma carta lá para a igreja de Matão, e aí eu vou citar aqui os irmãos que estão aqui, que estão mandando um abraço lá para eles. Como que você seria lembrado? Será que você tem exercido uma função de modo a glorificar a Deus e abençoar o reino de Deus e a igreja do Senhor, de modo que a sua característica, de modo que o dom que Deus te deu tem sido apresentado, tem sido manifesto, de modo que as pessoas possam reconhecer, o fulano é um servo, o fulano puxa vida, é um cara fiel, um cara hospitaleiro, o fulano, o Beltrano é o irmão, é um coraçãozão, né? Como você tem sido lembrado? Irmãos, nós não fomos chamados para sermos espectadores na igreja, mas nós fomos chamados para sermos cooperadores de Deus. E a equipe, ela é importante, porque ninguém faz nada sozinho. Que você possa, olhando, né, para esses exemplos aqui que o apóstolo Paulo cita em Atos 16, de tantas pessoas envolvidas com a obra, seja no contexto de Roma, seja aqui no contexto de Corinto, mas todos eles com qualificações e lembrados de modo carinhoso pelo fato de servirem a Deus com os dons que receberam, de modo a edificar a igreja, de glorificar o nome de Deus, de exaltar ao Senhor. Que nós possamos trabalhar no nosso dia a dia, buscar em Deus essa capacitação que vem do Senhor, para que não venhamos ser apenas espectadores, mas que venhamos ser realmente pessoas que estão atuantes na obra do Senhor,
no ministério que o Senhor nos confiou, e assim instrumentos, né? Protagonistas para a honra e glória do Senhor dentro da função e do ministério que Ele deu a cada um de nós. Que assim nós possamos glorificar a Deus e sermos sempre nomeados como verdadeiros cooperadores do Evangelho, cooperadores da verdade e servos e servas fiéis que exaltam o nome do nosso Deus. Lembrando que o maior elogio será aquele ouvido, obviamente, quando do Senhor Jesus voltar, não pelas nossos próprios méritos, mas pelo mérito maior do próprio Cristo, quando Ele nos chamar de benditos do Pai. Né? Isso será realmente algo maravilhoso e fantástico. Mas que nada nos impede de querer demonstrar ao Senhor a nossa gratidão e fazer o melhor para o Senhor, hoje, aqui e agora. Tá bom? Vamos lá, o Ronaldo coloca aí mais uma observação. Estou há 43 anos, se eu disser que entendi o verdadeiro evangelho e estou indo para outra igreja, serei julgado muito rápido e tudo que fiz pode ser não lembrado, apesar de ser pouco. Muitas vezes, irmãos, nós temos essa dificuldade, né? A igreja, muitas vezes, por falta do conhecimento da verdade, ela não consegue reconhecer que somos um corpo e que o Senhor nos chama para servi-lo segundo a sua verdade, não segundo a fidelidade a uma denominação. Hoje em dia, muitas igrejas, muitos líderes da igreja são muito mais pautados ao prédio, ao nome, à instituição propriamente, ou à própria denominação, às suas doutrinas, que muitas delas nem bíblicas são, e que, portanto, quando você demonstra querer tão somente servir a Cristo e a causa de Cristo, geralmente essas pessoas não conhecem. Veja que um exemplo que nós temos na Bíblia, Ronaldo, da igreja de Antioquia, ela forma um colegiado, mas forma um colegiado para abençoar outros lugares. E aí o próprio Espírito Santo de Deus, lá em Atos 13, vai dizer para a igreja, me separe agora, Paulo, Barnabé, para a obra que eu tenho chamado. Né? E a igreja continua investindo neles, enviando eles, depois recebe o relatório disso, mas porque tem a visão do reino. Né? Porque, infelizmente, muitas pessoas e muitas igrejas estão focadas no ministério deles, e não no ministério de Cristo. E essa é uma das coisas que Paulo nos ensina, juntamente com esses cooperadores, que aonde quer que eles estivessem, eles estavam ali para serem instrumentos de Deus, para ser instrumento da bênção de Deus, fazendo algo para a honra e glória de Deus e para edificar a igreja do Senhor. Né? E não para a glória de homens ou coisa desse tipo. Mas que Deus te abençoe, e que bom que você está aí também entre nós, que Deus possa estar confirmando aí, que a Igreja Presbiteriana Reformada possa ser um instrumento de bênção na sua vida também, e que você também possa, debaixo dessa fidelidade às Escrituras, e no temor e direção do Espírito Santo, ser instrumento de bênção também no nosso meio. Tá bom? Irmãos, então nós vamos ficando por aqui, agradecendo aí pela sua presença, pelo seu tempo conosco, reforçando aí que estamos aqui para servir ao Senhor e que somos uma equipe e que essa visão do apóstolo Paulo é importante para nos dar essa real compreensão de servir a Deus de modo a edificar o corpo de Cristo, né? E que fazemos parte desse corpo de Cristo. Que Deus assim, então, nos abençoe. Nós vamos orar, encerrando. Para a semana que vem, então, nós teremos o momento do encerramento, tratando da doxologia final, que é fantástica também. Nós vamos ver aí um paralelismo muito interessante que Paulo faz sobre o poder do Evangelho. Tá bom?